Shalom Aleichem. Vamos dar prosseguimento na nossa aula de hebraico. Hoje nós vamos estudar os sinais vocálicos. Sinais vocálicos, que são os sinais massoréticos. Como nós sabemos, estudamos anteriormente, o hebraico é uma língua consonantal, ela não tem vogais, né? É uma língua escrita só com consoantes. A vocalização, ela é conseguida através da tradição, né? A tradição oral é que conservou a tradição. Mas para nós, para eles tudo bem, para nós ocidentais, fica um pouco difícil a gente poder entender, né? A gente poder entender e ler o hebraico sem as vogais, porque ele não tem vogais. Então, para poder ler, escrever e falar, existe um sistema de sinalização que indica os sons das vogais, chamado sistema de sinais vocálicos. Na realidade, não são vogais, são sinais que indicam a vocalização de cada sílaba do hebraico bíblico. Olha aqui, ó. O hebraico aqui normal, e aqui esses pontinhos é a sinalização criada. O que são os sinais massoréticos? Olha, os sinais são pontinhos e outros tracinhos sinalizadores adicionais. Olha, são adicionais, eles foram adicionados, né? Adicionais que inseridos acima ou abaixo ou de lado de uma consoante hebraica, dependendo do caso, indicando o fonema a ser pronunciado. Aqui nós temos três consoantes, né, que é o vav. Aqui nesse vav aqui tem um pontinho em cima, aqui é um sinal massorético. Aqui esse tem um tracinho embaixo, quer dizer outra pronúncia vocálica. E aqui também é um pontinho no meio, outra pronúncia vocálica. Observe o seguinte texto bíblico, de Gênesis 1:1. Né? Esse texto aí que vocês estão vendo é o texto consonantal, ou seja, sem sinais massoréticos. É dessa forma que, se você hoje chegar em Israel, você vai encontrar qualquer tipo de literatura lá dessa forma, só consoantes, porque é tradição judaica. Esse texto que estou lhe colocando agora para vocês é o chamado texto massorético, que contém os sinais vocálicos. Cada pontinho desse aqui, cada tracinho desse aqui, olha, pontinho, é um sinal massorético, um sinal vocálico. Esse sinal, diz que sinal é esse? É um sinal da vogal A, se é o sinal da vogal E, da vogal I. Isso a gente vai aprender nessa aula. Olha, no começo, devido à necessidade de conservar a identidade fonética, especialmente do texto sagrado, algumas consoantes foram usadas como vogais. Primeiro usaram três vogais, três consoantes, aliás, para ser usada como som vocálico. Foram as seguintes: o Re começou a ser usado preferencialmente para indicar o som de A, o Iod, né, o Iod que é a menor letrinha para indicar o som de I, e o Vav para indicar o som de O. E como são representados os sons vocálicos, professor? Veja só como são representados. Para o som da vogal A, usa-se esse tracinho aqui, ó. Tá vendo? Parece um Tzinho. Ou ainda esse aqui, esse tracinho. E todos debaixo da consoante. Olha, vamos tomar o Aleph como exemplo, porque o Aleph não tem som. Então vamos tomar o Aleph como exemplo. Aqui, ó. Aqui está essa escrita aqui, um Aleph, com esse tracinho embaixo. É pronunciado A. Se pronuncia A. Se aqui fosse um Beit, né? Se em vez do Aleph fosse um Beit, se pronunciaria Ba. Mas como é um Aleph, que não tem som, então é A. Esse outro aqui, ó, que é um tracinho só debaixo do Aleph, também se diz A. E tem mais outro, que é esse aqui, ó. É um tracinho com dois pontinhos. Também é A. Pronuncia A. Como pronunciar o Aleph com o sinal massorético? Veja só. Primeiro, qual é o som do Aleph em português? Né? Esta consoante não tem som. A gente aprendeu que o Aleph é o Aleph e o Ain. São duas consoantes que não tem som, né? Não exprime som nenhum. Qual o valor, o som vocálico
que está sob o Aleph, abaixo do Aleph, isso aqui. Foi que a gente disse que esse tracinho representa a vogal A. Então, não é um sinal que representa o som de A, correto? Então, o que se diz apenas é A. Se pronuncia A. Se em vez do Aleph tivesse um Zaim aqui, o Zaim tem som de Z. Então seria Zá. Essas são as três formas, os três sinais que equivalem ao som do A. Quando você vê em qualquer consoante, esses sinaizinhos embaixo deles, eles têm o som de A. E como é... Vamos praticar um pouquinho, né? Vamos praticar um pouquinho. Olha, observa a palavra abaixo, a seguinte palavra. Ave. Se lê-se ave. Pai, quer dizer pai. O sinal, esse sinalzinho aqui, olha. Esse sinalzinho aqui, é conhecido como Kametz Gadol. A gramática normativa bota o nome dele, Kametz Gadol. Isso não interessa a gente. O que interessa pra gente é que esse sinalzinho tem um som de A. Essa outra palavra aqui, ó, tzadik, lê-se tzadik. Esse sinalzinho tem o nome de patar. E essa aqui, ó, um tracinho com dois pontinhos, lê-se ani. Olha a pronúncia, ó, ave, tzadik, tá vendo? Ani. Esse sinalzinho tem o nome de hatef patar. Então, esses três sinalzinhos aqui, aqui estão sob ou abaixo, queiram, da consoante Aleph, todos têm o som de A. O sinal vocálico de E. Para o som vocálico de E, usa-se o sinalzinho, esse sinal, ó, 3 pontinhos, tá vendo? 3 pontinhos, ou ainda só 2 pontinhos. E todos embaixo da consoante também. Aqui, tomar o Aleph como exemplo. Olha aqui, o Aleph com o 3 pontinhos embaixo dele é pronunciado E. Ele com 2 pontinhos embaixo, tá vendo? Também se diz E. E tem essa outra forma que é 5 pontinhos, 3 pontinhos mais 2. Pronuncia E. As três formas, 3 sinalzinhos que representa o nosso som vocálico E. Vamos praticar um pouquinho, né? Vamos praticar para ver como é que faz. Observe a seguinte palavra. Aqui nós temos um Aleph, um Resh e um Tzadik final. Aí como é que pronuncia isso aqui, professor? O Aleph não tem som. Esses 3 pontinhos tem som de E. O Resh, então lê E. O Resh tem som de R. E aqui tem som de A. Então, Eretz, como está escrito aqui, ó. Eretz. Correto? Eretz. O sinal, esse sinalzinho é conhecido como Segol. Essa outra palavra aqui tem um Beit com som de B, tá vendo? E 2 sinalzinhos aqui com som de E. E esse aqui é o Nun final. Então lê-se bem, filho. O nome desse sinalzinho é Sere. E tem esse aqui, ó. Os 3 pontinhos mais 2. O Aleph não tem som. O Lamed tem som de L. O pontinho que está aqui, ó, que dá para você ver, esse pontinho aqui, tem som de O. Aqui tem o som de I. Então, Elohim. Lê-se Elohim. Esse sinalzinho é conhecido Hatef Segol. É uma semivogal. Então, olha, aí está os três sinalzinhos que tem o som da vogal A. Nós vamos agora ver os sinais do fonético de I, da vogal I. Para o som da vogal I, usa-se 2 formas. Utiliza-se uma que utiliza o Yud e outra não. Tomar o Aleph como referência, porque o Aleph não tem som. Então, quando você vê qualquer consoante, independente aqui é o Aleph não tem som. Então tem o Yud e tem um pontinho aqui embaixo, é pronunciado I.
Se aqui fosse um beit, pronunciava-se bi. Se fosse um shin, se pronunciava shi. Se fosse um p, pronunciava-se pi. Mas o aleph não tem som. Então o som, quando você vê um iod, um yud, e embaixo da consoante tem um pontinho, pronuncia-se i. Ou então, se a consoante vier só um pontinho abaixo dela ou sobre ela, se pronuncia i. Então essas são os dois sinais massoréticos que indicam a vocalização da vogal i na sílaba hebraica. Praticar um pouco. Observe aqui, ó. Aqui é um re, que tem um som de H no inglês. E aqui, ó, tem som de iod, com pontinho tem som de i. Então fica, aí o aleph não tem som, então se pronuncia ri, quer dizer ela. Esse sinalzinho é chamado hirek gadol. E observe isso aqui, ó. Tá um men com um pontinho embaixo. A gente lê mi, misbeach, né? Misbeach. O sinal, esse sinalzinho é chamado hirek katon. Então, esses dois sinalzinhos têm o som da nossa vogal I. Ele não é a vogal I, ele tem o som, viu? São sinais. Veremos agora o sinal vocálico do O. O sinal vocálico da vogal O utiliza o VAV e outra não utiliza o VAV. A escrita aqui, ó, tem um VAV, tá vendo o VAV aqui? Com o pontinho em cima é pronunciado O. Ou então, quando ele é um pontinho só em cima, no lado esquerdo da consoante. Quando ele vem assim com um pontinho aqui, se pronuncia O. Essas duas formas são as principais formas que tem o som vocálico de O. Ainda há mais duas formas para o O. Esse aqui é o mesmo sinal vocálico que tem o som da vogal A. Porém, ele aqui tem um som de O. Isso depende também da etimologia da palavra. E você só vai conhecer ele quando você estiver bem inserido, conhecendo algumas palavras hebraicas, você vai entender, dentro do contexto, que ele tem um som de O. E tem esse sinalzinho aqui, ó, que é um tracinho com dois pontinhos, composto, né? Indica o som de O. O nome... Tá. Olha aqui, então essas quatro fórmulas aqui, essas quatro formas é que representam o som da vogal O no hebraico bíblico. A palavra aqui, o tet tem o som de T. O vav com um pontinho em cima tem o som de O. O B sem um pontinho no meio tem o som de V. Então fica tov. Tov quer dizer bom. Né? A gente observa que são duas consoantes, como diz aqui, ó. Esse sinalzinho aqui é chamado de vav rolen. E ele aqui, ó, o aleph com pontinho em cima. Como o aleph não tem som, então que som é esse aqui? O. Então, o hel, tá vendo? O het não tem som de SH, de het. O L tem som de L, o Lambda tem som de L. Então fica o hel, o hel. Aqui, ó. Pronto, essa letra, essa palavra aqui é a mais usada. Então ela aqui com um tracinho que o primeiro som vocal que a gente estudou foi o som do A, né? Do vocálico A. Ele aqui tem o mesmo tracinho, mesmo Tzinho igual de lá, mas só que aqui é o som de O. Então aqui é Kol Israel, todo Israel, por exemplo. Né? O sinal é chamado Katon. E tem esse aqui agora, ó, que é o tracinho com dois pontinhos. Né? Aqui essa palavra aqui é o Ain não tem som. E como é que eu vou ler aqui, professor? O Ain não tem som. Esse sinalzinho aqui tem o som de O. O Nun tem som de N. O Yod com um pontinho tem som de I. Como é que eu vou ler? Então eu vou ler Oni. Oni quer dizer aflição. O nome desse sinalzinho
é chamado Hatef Kametz. Hatef Kametz. Por último, o sinal do som vocálico U. Como no uso do vocálico anterior, o sinal vocálico U também usa o VAV como representação. Ou não, o VAV ou não. O VAV com sinal no meio da consoante, aqui, ó, o Aleph, e o VAV com um sinalzinho no meio. Pronuncia-se U. Por quê? O Aleph não tem som. E o VAV com sinal no meio, pronuncia-se U. Então se lê U. Se aqui tivesse um beit, seria Bu. Ou se fosse um tet, tá, tu, pronuncia-se tu. Se fosse um lamed, lu. Correto? Outra forma, 3 pontinhos oblíquos sobre uma consoante. É o Aleph com 3 pontinhos aqui. Também se diz U. Então, olha, essas duas formas são as formas da pronúncia U. Quando você vê qualquer consoante procedendo por um VAV com um pontinho no meio, ele tem pronúncia U. Ou então, qualquer consoante que tiver 3 pontinhos embaixo, oblíquos, ele pronuncia-se também U. Praticar um pouquinho. Aqui, ó. Observe a seguinte palavra. Você tem um Re, tem um VAV com um pontinho no meio e um Aleph. O Re tem som de H. E o Aleph não tem som. Então você lê como Hu, que quer dizer ele. Né? O nome desse sinalzinho aqui, massorético, é Shurek. Agora veja isso aqui. O Yod, com esse aqui, se lê Ye. Ye, porque o Yod tem som de I. O Re tem som de H. O VAV com um pontinho de som, acima tem um som de O. Lembra-se que a gente leu ainda agora? Aqui é um Shin com som de SH. E aqui tem som de U. O Ai não tem som. E tem aqui tracinho de A. Então vamos ler. Yeho, Shua. Yehoshua. Tá vendo? Yehoshua. Esse sinalzinho de 3 pontinhos chama-se Kibbutz. Então esses são os sinais massoréticos que nós estamos aprendendo. Aí o sinalzinho. Eles indicam o sinal massorético do sinal massorético do valor fonético U. Um pouco de gramática. Porque são 2 tipos, 3 que tem. Porque o hebraico, como o grego e o latim, até a língua inglesa mesmo, eles dividem o som vocálico em breves e longas. Diferente da gente, que a gente tem um som fechado ou aberto. Né? Então lá eles têm esse lance. Então aqui, ó, o som vocal, as vogais, A, I, O, U. Aí ela é longa. Quando ela é longa? Aqui, ó. A é longa A, aqui é E, é longa I, O, U. E esses são os sinais breves. E aqui são as semivogais. Então esses são os nossos sinais massoréticos que nós aprendemos hoje. As nossas 5 vogais, a equivalência dela em cada sinal massorético. Esse aqui tem um som de A, feito um Tzinho. Esse aqui tem um tracinho, tem som de A. Esse também tem som de A. Esse aqui tem o som de E e de E. Esse tem o som do I e I. Esse O, esse daqui O e esse O. Esse tracinho aqui, ó, o VAV com um pontinho no meio, U. E esse com 3 pontinhos embaixo, U. Ok? Então essas foram nossas aulas. Nós usamos para fazer esse estudo. Pesquisamos nesses 3 livros. Eu indico ele para vocês. Muito bons livros para vocês aprenderem um pouco mais sobre o hebraico bíblico. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima nós teremos mais alguma coisa sobre o hebraico. Eu acho que nós vamos falar sobre as consoantes finais e o Begatekefat, tá certo? Fique com Deus e até a próxima aula.